lembrei agora. Ok. Quando vocês escreverem essa tese, vocês devem observar se existe um sujeito, se existe um predicado. Observem aqui o certo e o errado. Sociedade armada e violência nas cidades. Eu já vi teses assim. Está errado. Essa tese está errada. Por quê? Isso aqui parece o título de um livro, o título de um texto, né? Menos uma tese. Isso é um título. Eu não tenho uma frase com sentido completo aqui. Eu tenho informações aí soltas e eu não estou expressando de maneira alguma a minha opinião, porque quando eu digo sociedade armada e violência nas cidades, eu não estou dizendo qual é a minha opinião sobre a sociedade armada, não estou dizendo o que é que eu quero mostrar com essa tal da violência nas cidades, eu não disse nada, eu apenas mostrei um título, eu fiz uma frase sem sentido completo. Agora, quando eu digo assim, evidentemente, armar a sociedade não é a solução de combate à violência. Observem aqui que eu tenho armar a sociedade exercendo função de sujeito, né? Não é uma solução de combate à violência, eu tenho um predicado, né? Quando eu digo não é, observe que eu tenho um verbo aqui, o é, né? Esse verbo ele deve aparecer no predicado. Então, observem que aqui eu tenho uma frase com sujeito, armar a sociedade, não é a solução de combate à violência, vai ser o quê? O predicado. Dentro desse predicado eu tenho que ter o quê? Um verbo, aqui o é, né? É um verbo. Então, aqui eu tenho uma frase com sentido completo, com sujeito e com predicado, tá certo? Presta atenção se vocês realmente escreveram uma frase com sentido completo. Quando eu deixo definida a minha tese, né? Vocês são lembrados que precisa fazer a pergunta por quê. Então, se eu digo que armar a sociedade não é uma solução de combate à violência, né? Eu preciso perguntar por quê. Por que armar a sociedade não é uma solução para a violência? Não é uma solução porque a população não tem preparo psicológico para o manuseio dessas armas. Pronto, respondi. Mas eu tenho que responder dar outra resposta, né? Por que não é uma solução para a violência? Porque a maioria da população não tem poder aquisitivo, não tem dinheiro para adquirir uma arma. Pronto, dei duas respostas, né? Dei duas respostas. Então, observem que aqui eu estou justificando por que eu penso dessa forma, né? Então, se eu digo que não é solução para a violência, eu tenho que justificar por quê, né? Por que não é a solução? É isso que são os argumentos. Às vezes vocês colocam um argumento e eu digo assim, não é um argumento. Quando eu digo que não é um argumento, é porque o que você colocou não justifica a sua tese. Então, quando você escolher seus argumentos, você deve pensar assim, isso que eu coloquei justifica a minha tese? Justifica a informação que eu coloquei na tese? Se não justificar, não é um argumento, certo? Só vai ser um argumento se for uma justificativa para a sua tese. Então, se eu digo que não é a solução de combate à violência, eu tenho que explicar por quê. É porque a sociedade não tem preparo psicológico, então, lógico que não vai combater a violência, né? Vai fazer aumentar. A maioria da população não tem dinheiro para ter arma, então, como é que vai combater a violência se só uma parcela da população vai estar armada? Então, observem que faz sentido o que eu coloco como argumento e o que eu coloco como tese. Eles têm que estar ligados. Então, tese e argumentos precisam estar relacionados, tá certo? Alguma dúvida? Não. Não. Que ótimo. Vou colocar aqui a segunda parte. Gente, me digam se dá para ler. Quem está no computador vai conseguir ler, eu acho. Quem está em celular, eu já não sei se vai conseguir ler. Me digam aí. Dá para ler pelo celular. Tem como dar zoom. Ah, pronto, ótimo, perfeito. E eu acho que no computador também tem como dar zoom. Vejam aí, viu? Aqui no meu computador dá para ler. Pronto, ótimo, pronto. O meu medo era não dar para ler, porque a letra é bem pequenininha. Mas que bom. Então, vamos lá. Eu peguei uma redação de uma aluna do curso, certo? Não vou identificar, lógico.
Mas é uma redação que tirou 960, então ela está dentro do modelo, ela só não tirou 1000, né, por causa da questão gramatical, viu? E eu vou mostrar essa redação, por quê? Porque é uma redação que está no modelo que eu quero que vocês façam, tá certo? Então, por exemplo, se você compara essa redação com uma redação nota 1000, você vai ver diferença no modelo, na estrutura, tá certo? Isso não significa que uma esteja errada e a outra esteja certa. São formas diferentes de organizar o texto dissertativo argumentativo, tá certo? Mas esse é um modelo que eu adotei, tá? Na verdade, foi um modelo que eu criei e que eu adotei, que eu quero que vocês façam, tá certo? Então, por isso que eu não acho legal vocês ficarem vendo modelos de redações na internet. Por quê? Porque isso é muito relativo, porque a banca do Enem, que avalia as redações do Enem, muda todo ano, e ela muda a forma de avaliar. Então, às vezes, você vê um modelo que está ultrapassado. Hoje eu estava vendo as redações notas 1000 de 2018, as oficiais mesmo, algumas que eles colocam, que eles divulgam, o INEP divulga. E eu estava vendo o modelo para colocar para vocês, procurando alguma que encaixasse no modelo que eu trago para vocês. E eu não achei nenhuma que se encaixe mais no modelo que a gente trabalha hoje. Por quê? Porque de 2018 para cá, a banca mudou a forma de avaliar, né? Não é que ela mudou totalmente, mas um detalhezinho, né? Faz com que você acabe perdendo ponto. Então, eu quero que vocês adotem esse modelo. Esse é o modelo que eu ensino a vocês. Não é que eu esteja trazendo um modelo novo, é o modelo que eu ensino a vocês toda semana, só que eu ensino como? Aos poucos, né? Agora vocês vão ver o que eu quero, tudo junto, tudo formado já, tá certo? Então, vamos lá. O líder, eu vou lendo e eu vou explicando o que é cada parte, certo? E aí eu tenho certeza que vocês vão identificando as partes que vocês já colocam. Então, vejam que vocês já sabem, né, qual é o modelo. Vocês entendem perfeitamente qual é o modelo. Só que tem alguns detalhes que vocês ainda não compreenderam, vocês vão entender agora. Então, vamos lá. O líder pacifista Mahatma Gandhi lutava por seus direitos na sociedade, através de manifestações pacíficas. Nesse contexto, é perceptível que a população brasileira irá conseguir uma solução para diminuir os índices de violência do Brasil mediante métodos contrários à violência, isto é, pacíficos, e não por meio de uma sociedade armada. Veja, é o último tema que vocês fizeram, né? O que vocês receberam hoje. Até aqui, até sociedade armada, né? É o que essa parte? Digam para mim. Até esse ponto que eu li. Que parte é? E aí, vocês estão me ouvindo? Vocês me escutam ou estou dando aula sozinha? Essa é a parte do repertório. Essa parte do repertório. Alguém disse outra coisa? Não? Essa parte do repertório. Introdução. Introdução, faz parte da introdução, ok? É um repertório. Alguém tem outra definição? Então, gente, a gente chama de contextualização, apresentação do tema, né? E essa apresentação do tema, essa contextualização, a gente faz com o quê? Com o repertório, né? Então, a parte introdutória é a parte que você apresenta o tema, né? Nesse caso aqui, ela estava falando, né, que esse líder, Mahatma Gandhi, né, ele lutava através de manifestações pacíficas, ou seja, sem violência, né? E ela diz que a sociedade brasileira só vai conseguir resolver a violência dessa forma, né? Com manifestações pacíficas e não com uso de armas. Então, observe o que foi que a pessoa fez. Ela pegou um repertório, né? Porque quando ela fala de Mahatma Gandhi, do que ele defendia, é um repertório,
E observe que esse repertório já está, né, meio que dentro do que ela está discutindo, meio que dentro do tema. E por que está bem amarrado aí? Porque quando ela fala que ele vai lutar pelos direitos através dessas manifestações pacíficas, ela já vai e já coloca a questão da violência no Brasil, né? Então, ela diz, olha, a violência só vai ser resolvida se for de forma pacífica, como Mahatma Gandhi colocou. Então, observe que repertório e tema estão intercalados. Então, não é colocar um repertório só por colocar, é colocar o repertório e já pegar esse repertório e inserir dentro do seu tema. Continuando. Isso devido à falta de preparo psicológico dos cidadãos. Quando ela diz, não é por meio de uma sociedade armada que vai resolver a violência, isso aqui é o quê? Não é por meio de uma sociedade armada que irá resolver a violência. A tese? A tese. É a tese dela, perfeito. Então, aí quando ela coloca isso devido a, ela está o quê? Justificando a tese, e ela vai apresentar o quê? Os argumentos, né? Falta de preparo psicológico dos cidadãos para lidarem com as armas de fogo, além da intensificação da desigualdade social no país com a liberação de armas. São dois argumentos, né? Ela disse que as pessoas não têm preparo psicológico, né? E que liberar as armas vai intensificar a desigualdade social. Ok? Então, nós identificamos aqui, ó, a contextualização com o repertório, depois a gente identificou a tese e, por último, nós identificamos o quê? Os argumentos, certo? Uma dica que eu vou dar para vocês. Tem gente que está colocando a tese dentro de um período sozinha, aí o período fica curto. Faça como ela fez aqui, pegue a tese e já junte com a contextualização, bote junto já no final da sua contextualização. Repare que ela colocou aqui, ó, o Brasil, cadê? Para diminuir os índices de violência do Brasil mediante métodos contrários à violência, isto é, pacíficos, e não por meio de uma sociedade armada. Então, observe que ela pegou, juntou a tese dela com a contextualização. Então, vocês tentem colocar dessa forma, pegue a tese e coloque já no final da sua contextualização, para não deixar a tese dentro de um período sozinha, porque o período fica muito curto e fica uma coisa muito sem graça, muito sem sal, certo? Sobre a introdução, tudo ok? Sim. Sim. Pronto, vou continuar. Diante disso, é indispensável destacar, vejo diante disso, que é o quê? Quem sabe o nome disso aqui? Esse diante disso? Elemento coesivo. Elemento coesivo. De qual tipo? Como é que a gente chama ele? Esses que aparecem no início dos parágrafos, eles têm um nome diferente. Quem sabe o nome? Se ninguém me der a resposta agora, eu desisto da aula hoje. Operadores argumentativos. Pronto, salvou a aula. Operadores argumentativos. Isso aí, gente. Ele é um elemento coesivo? Só que ele é de um tipo diferente. Ele é do tipo operador argumentativo. Por quê? Porque esse que aparece no início dos parágrafos tem que fazer o quê? Fazer uma ligação entre o que você disse no parágrafo anterior. Ok? Continuando. É indispensável destacar que a carência de um preparo psicológico é um dos principais motivos que comprovam a ineficácia de uma sociedade armada no Brasil por atenuar os casos de violência. Isso aqui é a apresentação do argumento dela. Aí vejam que ela apresenta o argumento, é indispensável destacar a carência de um preparo psicológico. Quando ela fala do preparo psicológico, observe que ela já falou aqui em cima, não foi? Mas, professora, não fica repetitivo, não. Você tem que colocar com outras palavras, tá certo? Nesse caso aqui, eu estou observando agora, ela utilizou as mesmas palavras. O ideal seria procurar sinônimos,
tá certo? Eu percebi agora, eu não percebi quando estava corrigindo, certo? Então, o ideal é que você procure sinônimos, não utilize as mesmas palavras que você utilizou aqui em cima para não ficar repetitivo. A carência de preparo psicológico é um dos principais motivos que comprovam a ineficácia de uma sociedade armada no Brasil para atenuar os casos de violência, visto que aí ela vai explicar por quê, né? Por que essa falta de preparo faz aumentar a violência. Ela explica por quê. Visto que o cidadão não saberá o momento certo para utilizar arma de fogo, justamente porque cada indivíduo reage de forma diferente diante de um perigo. Então, observe que aqui, quando ela apresenta o argumento, ela não só apresenta o argumento, pronto, agora eu já vou para o meu repertório. Observe que ela já vai justificando antes de colocar o repertório, certo? Quando você colocar assim de maneira direta, não está errado. Mas é interessante que você já acrescente algumas informaçõezinhas, sabe? Já dê uma explicaçãozinha a mais sobre esse argumento que você está colocando. Aí, então, essa parte aqui que eu li, ela é chamada de apresentação do argumento, certo? Aí vamos para a próxima parte. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Tal fato é evidente na ideia de ação afetiva do sociólogo Max Weber, no qual ele ilustra que, quando o indivíduo depara-se com momentos emotivos, a pessoa irá agir de acordo com as suas emoções, e não de maneira racional. Isso aqui é o quê? O repertório, né? É o repertório. Esse repertório está relacionado ao que ela disse antes? Lógico, porque nesse repertório ela está dizendo que, na teoria de Max Weber, as pessoas vão agir de forma emocional. Isso tem relação com a questão psicológica? Tem total relação. Então, observe que é um repertório que está relacionado ao que ela disse antes, né? De modo semelhante, ocorre ordenamente na sociedade brasileira diversas brigas de trânsito que evidenciam o que foi relatado por Weber, nos quais as pessoas utilizam a força física por não terem, na hora da intriga, uma arma. Ou seja, se o cidadão estivesse armado, iria usufruir da arma indevidamente, baseando-se na sua emoção. Aí aqui ela começa a explicar como é que essas pessoas vão agir na prática, né? Ainda de acordo com a teoria que ela colocou aqui em cima, né? Com a teoria de Max Weber, certo? Essa parte aqui, de modo semelhante, até emoção, é a parte que eu sempre peço para vocês, que eu exijo de vocês, certo? Que parte é essa, minha gente? É a parte da discussão, é a parte mais importante do parágrafo. E eu não estou vendo vocês fazerem. Tem gente que está pulando essa parte, tem gente que, quando termina aqui, coloca o repertório, já vai para a finalização do parágrafo. Não, gente. Tem a parte da discussão, que é a parte mais importante. Eu quero ver isso de vocês, certo? Aí, essa parte que eu li é a discussão, vejo que ela está discutindo o problema que ela apontou aqui em cima, né, no início do parágrafo, e, ao mesmo tempo, ela está relacionando com o repertório que ela colocou, certo? E aí, ela finaliza o parágrafo. Esse episódio deixa claro que uma parcela da população não tem estabilidade psicológica para viver em uma sociedade armada. Por isso, é preciso a presença ativa de segurança pública no país para diminuir a violência. Então, ela fez o quê? Finalizou o parágrafo, né? Ela finalizou como? Ela finalizou observando, fazendo um comentário sobre algo que precisa ser feito, sobre uma necessidade de se fazer algo. Então, ela diz assim, é preciso a presença ativa da segurança pública no país para diminuir a violência. Não é para armar a população, é para investir em segurança pública. Mas, professora, isso não é uma proposta de intervenção, não? Não, isso não é uma proposta de intervenção. Isso, quando ela coloca essa informação, ela está apenas indicando a necessidade de se fazer algo. A proposta de intervenção, ela vai colocar onde? Na conclusão. Aí eu vou pular o segundo parágrafo, porque ela obedece a mesma estrutura, e a gente vai para a conclusão, certo? Aí na conclusão ela diz assim,
Portanto, a fim de erradicar a problemática sobre a ineficiência da sociedade armada para solucionar a violência, é improtelável a adoção de medidas efetivas. Quem sabe o que é essa parte aqui que ela colocou? Que eu acabei de ler. Quem souber ganha parabéns. A retomada da tese. Perfeito. Retomada da tese que muita gente está esquecendo, certo? Retoma a tese. Depois que retoma a tese, vai botar um elemento coesivo, certo? Aí ela colocou, logo, o governo, órgão responsável pela organização do país, deve elaborar projetos de segurança pública que disponibilizem mais policiais nos municípios, por meio da criação de concursos públicos na área da segurança, com o intuito de decrescer os casos de violência no Brasil e aumentar a fiscalização do uso inapropriado e da ilegalidade das armas, tornando o Estatuto de Desarmamento mais efetivo e rigoroso. Nesse exato momento, eu quero que vocês identifiquem para mim todos os elementos. Eu não vou dizer para vocês, vocês que vão me dizer. Vocês vão dizer assim, olha, tal parte é o agente, tal parte é a ação, tal parte é o meio. Identifiquem para mim, para saber se vocês estão conseguindo identificar. Logo é o agente. O logo é o agente, o logo é o elemento coesivo que está retomando. Não. Governo é o agente. O governo é o agente. E no governo ela faz o detalhamento. Okay. Leia para mim o detalhamento. Órgão responsável pela organização do país. Ok, perfeito. E o deve é... Ai, como é a palavra, meu Deus? Deve elaborar projetos de segurança. É o quê? Ação, perfeito, perfeito. Esse detalhamento é detalhamento de quê? Do agente. Do agente, isso mesmo. Então, deve elaborar projetos, é ação, vocês já me disseram. E tem o por meio. Essa parte aqui, o meio. Ó. Não, digam o meio, podem falar o meio. Qual é o Por meio? meio de criação. Criação de concursos públicos Muito bem. na área da segurança. Perfeito, isso é o meio. Por meio da criação de concursos públicos na área de segurança. Agora me digam uma coisa. Que disponibilizem mais policiais nos municípios. Isso vai ser o quê, gente? O detalhamento da ação. Perfeito. É o detalhamento da ação. Mas, professora, ela botou 2 detalhamentos. Pode e deve. Eu aconselho que coloquem 2 detalhamentos, porque se um não for considerado, se o avaliador não considerar um como detalhamento, o outro ele considera. Então, para garantir, coloca 2 detalhamentos. Ela detalhou o agente e ela detalhou a ação. Pronto. Aí precisa ficar botando um monte de detalhamento depois? Não já colocou 2? Pronto, sucesso. Certo? Aí, o por meio, vocês já disseram o que é. Qual é o efeito? Para tornar... Não, peraí, esqueci, peraí. Com o intuito de Decrescer. Com o intuito de decrescer os casos de violência no Brasil e aumentar a fiscalização do uso inapropriado e da ilegalidade das armas. Isso aí. Isso é o efeito. Quando ela coloca aqui, tornando o Estatuto do Desarmamento mais efetivo e rigoroso, é um detalhamento do efeito. Só que ela utiliza, não é exatamente, é porque ela quer que considere um detalhamento. Não, é só uma forma de finalizar mesmo o texto, tá certo? Mas ele também é considerado detalhamento, ele vai ser o detalhamento do efeito. Lembra que eu expliquei que o detalhamento do efeito a gente chama de efeito do efeito. Por quê? Porque é algo que vai acontecer depois do
objetivo ser alcançado, né? Então, a gente tem um efeito e depois desse efeito a gente tem mais um, né? A gente tem mais uma consequência. Então, ele é considerado o efeito do efeito. Ok. Observem que a proposta de intervenção dela está bem organizada, né? Dá para a gente identificar tudo. Por quê? Ela usou as palavras essenciais para a gente identificar, né? Ela utilizou deve fazer isso, por meio disso, com o intuito disso. Gente, eu quero essas palavras. Não exatamente essas que estão aqui, não precisa ser necessariamente. Mas em vez de ser com o intuito, bota com o fito, com o objetivo de, para acontecer isso, a fim de fazer isso, certo? Coloquem essas expressões para poder deixar esses elementos claros. E outra, façam na ordem. Olha como ela colocou tudo na ordem, como ficou tudo claro, certo? Outra coisa, nada de ficar enchendo de informação desnecessária. Se não é agente, não é ação, não é meio, não é efeito, nem detalhamento, não tem que estar aqui, certo? Aqui só devem estar esses elementos e a retomada da tese, na conclusão. Só, mais nada. Professor, não pode botar uma citaçãozinha não para terminar? Para quê? Não, só vai lhe atrapalhar, certo? Mas, professora, não precisa retomar um repertório que eu já coloquei no meu texto, não. Não, o repertório já foi retomado. Entendido, minha gente? Alguma dúvida? Professora, Pode falar. quando o meu argumento for sobre problemas psicológicos, aí no segundo parágrafo, como eu posso falar, não repetindo essas mesmas palavras? A palavra psicológicos você não vai ter como mudar. Mas, por exemplo, se você colocar problemas psicológicos na introdução e no argumento você colocar problemas psicológicos de novo, você diz a mesma coisa. Agora, se lá em cima você colocou problemas psicológicos e lá embaixo você coloca assim, transtornos, né? Não estão preparados psicologicamente, observe que já mudou um pouquinho, né? A palavra psicológico não tem jeito. De uma forma ou de outra você vai acabar repetindo. Mas o que não pode é colocar exatamente a mesma expressão como ela colocou, que foi uma falha também, certo? Deu para entender? Sim. Pronto, gente. Já está terminando aqui, vou finalizar também e a gente retorna. Podem voltar no mesmo link, viu?